Bom dia, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voz. Bom, antes da gente entrar na voz de fato, acho interessante a gente saber um pouco do para que serve a fonoaudiologia. Muitas vezes a gente conhece a fonoaudiologia porque precisou de alguma coisa bem específica, mas ela abrange muitas áreas, até a gente entrar na voz. Então, eu coloquei aqui algumas áreas que a gente aborda. Nós temos a audiologia, que é a parte de audição, otoneurologia, para mexer com a questão do equilíbrio, tontura, vertigem, identificação de perdas auditivas, adaptação das próteses auditivas, sempre em conjunto com o médico otorrinolaringologista. Nós temos também a linguagem, tanto a linguagem oral, que é a fala, quanto a linguagem escrita. Então, desde uma criança que fala errado, um clássico que seria o Cebolinha, por exemplo, até uma criança que transfere essa dificuldade para a sua escrita, a gente atende também. Nós temos a motricidade orofacial, que nós vamos trabalhar toda a mobilidade de cabeça e pescoço. A gente vai trabalhar esses músculos na sua funcionalidade, que são 5 funções. Então, nós temos respiração, mastigação, deglutição, fala e assim por diante. Nós temos a disfagia, que é uma área da dificuldade de deglutição. Qualquer alteração que a gente tem no transporte do bolo alimentar, desde a boca até chegar no estômago, qualquer alteração nesse trajeto a gente considera uma disfagia. A gente considera uma alteração e a gente trata essa disfagia também até a faringe. A disfagia esofágica não é da fonoaudiologia. Nós temos a fonoaudiologia educacional, que está voltada para o trabalho escolar. Então, a gente faz a orientação dos professores com relação aos alunos, a gente pode fazer uma triagem auditiva escolar também. Temos a saúde coletiva, temos aí o trabalho com SUS, é um trabalho bem interessante na saúde primária, secundária também. Temos a fonoaudiologia neurofuncional, mais voltada para a área da neurologia. Temos a fonoaudiologia do trabalho, que está relacionada principalmente às perdas auditivas em ambientes de trabalho. E agora nós temos também a voz no ambiente de trabalho, a gente vai falar um pouquinho disso. Temos a gerontologia, que é a parte da fono que trabalha com a qualidade de vida do idoso. Então, assim como o nosso corpo envelhece por inteiro, a audição também envelhece, a voz envelhece, os músculos envelhecem e a gente tem alguns problemas relacionados a isso, que a gente espera com o envelhecimento e a gente promove a melhor qualidade de vida para essa pessoa. Temos a neuropsicologia, voltada bastante também para as áreas de atenção, memória, funções cognitivas. Temos, inclusive, a área de amamentação. Ela não é uma área exclusiva da enfermagem ou da medicina, a gente também trabalha, principalmente com relação ao frênulo lingual, que é a famosa língua presa, que atrapalha bastante na amamentação e futuramente pode vir a atrapalhar a fala e o desempenho dessa pessoa, e a gente analisa essa questão. E aí nós temos também a especialidade da voz. Voz é uma área da fonoaudiologia que é diferente, por exemplo, de um coaching vocal, de um professor de canto. São trabalhos que vão se complementar. Assim, toda pessoa que vai cuidar da sua voz, ela pode cuidar de 2 maneiras. Da voz profissional, que seria aquela pessoa que trabalha com a voz. E quem trabalha com a voz? Basicamente todo mundo. Quando a gente fala em voz profissional, a gente geralmente pensa num cantor, num ator, num juiz, mas a gente não pensa que um vendedor é um profissional da voz, que um professor é um profissional da voz. Qualquer pessoa que usa a voz como meio de trabalho, ela é um profissional da voz. E a gente tem também a voz patológica, que a gente chama. Então, essa pessoa teve um câncer, teve alguma alteração no aparelho fonador,
teve alguma lesão decorrente do mau uso vocal também, aí a gente trata uma patologia, a gente trata uma lesão. Sempre que a gente tem algum profissional, que a gente tem alguma pessoa que vai cuidar dessa voz, o que a gente vai fazer? É um conjunto. A gente tem o fonoaudiólogo, o médico, o otorrinolaringologista, principalmente. E se a pessoa for trabalhar com essa voz de modo profissional, a gente vai acrescentar aí um professor de canto também. E para a gente entender melhor como que pode se dar esse trabalho na voz, a gente tem que entender como essa voz é produzida. Então, nós temos aqui a imagem do aparelho fonador. E por que a gente pegou até o diafragma aqui? A gente já vai entender. Para a nossa voz começar a ser produzida, a gente precisa primeiro respirar. Ou seja, a gente puxa o ar entra aqui pelo nariz, passa pela faringe e aí ele chega nessa região. Aqui nós temos a laringe com as pregas vocais. Da laringe a gente tem a traqueia. Esse ar entra aqui pela traqueia, preenche os pulmões. Depois que preencheu, esse ar tem que sair, porque o ar entra, faz todas as trocas gasosas que ele precisa, mas esse ar precisa sair. Do mesmo jeito que ele entrou, ele precisa sair. Então, ele faz o caminho reverso. Então, esse ar está aqui, ele vai sair, vai passar pela traqueia e esse ar ele tem pressão. Na hora que essa pressão chega aqui, na hora que esse ar chega na laringe, quando ele encontra as pregas vocais, as nossas pregas vocais elas estão assim. No nosso corpo, ela está numa posição mais ou menos aqui, a pontinha juntinha dela está aqui e ela forma um Vzinho. Essa prega vocal ela vai vibrar. Essa vibração produz a nossa voz. A voz ela é o som que a gente produz. Mas esse som que a gente produz aqui a nível de laringe é um som muito débil, muito fraquinho. Se assemelha àquele som de barbeador, por exemplo. É um som mais ou menos assim. Ele é bem fraquinho, bem baixo. E aí o que acontece? Esse som ele tem que seguir. Essa pressão produziu essa vibração da prega vocal e esse som vai vir para cá. Quando ele chega nessa região, ele vai sofrer o que a gente chama de ressonância. Ou seja, esse ar, essa pressão, esse som, que é uma onda, ele vai vibrar. E à medida que esse som vibra, ele ganha volume. Então, ele vai vibrando, 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 vibrando. Ele ganha volume. Então, a gente já passa a ter um som que é audível. E os nossos músculos, lábios, dentes, que é o osso, o dente, a língua, toda essa região de cavidade oral vai trabalhar esse som. Então, a gente vai articular esse som. Então, nós temos aqui algumas etapas importantes. Então, nós temos a inspiração, o ar entra, o pulmão expande, o diafragma ele vai descer, o diafragma ele abaixa para esse pulmão poder ganhar espaço, e depois o diafragma contrai, ele sobe para empurrar esse ar de volta. Por isso que quando a gente ouve aquela questão de vamos usar uma respiração diafragmática, não é o diafragma que está respirando, mas ele ajuda bastante nessa dinâmica. Esse ar saiu do pulmão, essa pressão encontra a nossa laringe, encontra as nossas pregas vocais e elas vão começar a vibrar. Essa vibração forma o som, dá início ao som. Esse som vai sair aqui da laringe, encontra as nossas caixas de ressonância. Quais são essas caixas de ressonância? Nós temos a faringe, nós temos a cavidade nasal, nós temos a cavidade oral, nós temos o crânio como um todo, porque o osso ele vai vibrar também. Na medida que esse som chega, ele vai vibrar. Tudo que vibrar vai causar essa ressonância no nosso som. Então, a gente tem que ter essa fisiologia da voz bem guardada para a gente conseguir compreender
o que eu posso fazer que vai causar um mal para essa voz? O que eu posso fazer para beneficiar a minha voz? E aí aqui a gente entra numa discussão que é necessária. Voz é diferente de fala. É muito comum a gente perguntar para uma pessoa: o que você acha da sua voz? E ela não vai falar da voz, ela vai falar do jeito que ela fala. Ela vai falar: ah, mas eu acho que eu falo muito rápido, as pessoas não entendem o que eu estou falando, a minha dicção não é boa. Então a gente tem que aprender a separar. Voz é o som que a gente produz. A fala é a articulação. Então eu posso produzir voz sem produzir fala, posso fazer a... Minha voz saiu, mas eu não falei nada, eu não articulei esse som. Eu posso falar também sem voz. Por exemplo, quando a gente está rouco, a gente fala assim, a gente articula esse som, a gente usa os nossos músculos, mas a gente não chega a produzir um som. Então, são duas coisas diferentes. Voz é o som, fala é a articulação desse som. E aí a gente entra num parâmetro muito importante, que é a higiene vocal. O que é essa higiene vocal? A gente não higieniza o nosso corpo, a gente não mantém o nosso corpo limpinho, toma banho todo dia, escova dente, hidrata. A gente tem que fazer isso com a nossa voz também. A nossa voz, ela precisa de cuidados, e aqui a gente vai ver um pouquinho do que é bom a gente fazer para a voz e o que é ruim da gente fazer para a voz. Vamos falar do ruim primeiro? Então, um hábito muito nocivo para a nossa voz: gritar. A gente tem que falar num tom que seja confortável para a gente. A gente não precisa forçar essa voz, ela tem que sair no natural. Se esse natural está muito baixinho, as pessoas não conseguem ouvir, aí a gente tem que ver se primeiro não tem alguma coisa que está errada aí, se não tem alguma patologia, e se não tiver, descartou essa possibilidade, a gente começa a fazer esse trabalho da respiração para poder ganhar um pouquinho mais de volume na voz. Aqui eu estou falando normal, eu tenho um microfone, estou falando de um jeito confortável. Se eu puxar um pouquinho mais de ar, oi, minha voz já aumenta um pouquinho e eu apenas puxei um pouco mais de ar, fiz um pouco mais de pressão, que gerou um pouco mais de volume vocal. Então a gente tem que falar num tom confortável, não gritar, para não lesionar, não forçar essa prega vocal, porque o grito, ao invés da nossa prega vocal vibrar assim, bonitinha, ela vai começar a fazer isso. E esse choque, esse contato, é do mesmo jeito se eu ficar apertando aqui minha mão. De tanto apertar, essa pressão uma hora vai lesionar. Então é o que a gente não quer. E ao contrário do que muita gente pensa, o sussurro também é prejudicial. Inclusive, o sussurro ele é mais prejudicial do que o grito. Ambos são prejudiciais. Então, a gente não pode nem gritar, nem sussurrar demais. Porque o sussurro ele vai fazer a gente fazer um esforço muito grande e pouca vibração dessa prega vocal. Então, não vai ser bom para a gente também. Quando a gente vai utilizar a voz, a gente vai fazer uma performance vocal. Ah, eu vou para o meu trabalho, eu vou vender, eu vou dar aula, eu vou cantar, eu vou atuar, eu vou usar a minha voz. Antes dessa performance vocal que a gente fala, o que a gente precisa evitar? Alimentos muito pesados. Então, evitar chocolate, evitar massas, mais ou menos 1 hora antes de usar essa voz. Então, eu vou começar a usar a minha voz 7 horas da manhã, eu vou evitar comer uma coisa muito pesada a partir das 6. Por quê? Essa alimentação muito pesada, ela vai dificultar a nossa articulação, a língua vai precisar trabalhar mais, tem o risco da gente acumular essa comida, porque como é uma comida mais grossa, a gente pode acumular essa comida ao longo daquele trato vocal, porque o trato vocal, a gente usa ele para respirar, para comer e para falar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que manter
a minha fala, alimentação e respiração em conjunto. Eu tenho que manter uma linha ali entre eles. Pode ser que fique algum resíduo alimentar que vai me atrapalhar, vai produzir uma voz molhada, vai alterar essa dinâmica vocal e não é isso que a gente quer. Evitar também, antes dessa performance vocal, o café, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas. Por quê? O café, ele tende a ser mais ácido. Essa acidez, ela pode ser prejudicial para a nossa região de prega vocal. Sem contar também que o café, geralmente a gente toma ele em que temperatura? Quente. Esse choque térmico pode ser perigoso para a gente também. Então, evitar esse café, pessoas que têm refluxo principalmente, o café ele vai piorar essa sintomatologia do refluxo. Então, pode ser que tenha alguma reclamação vocal. Quando eu vou falar, eu estou ficando rouco, ou então eu sinto dor quando eu vou falar, tá ruim para falar, me sinto muito cansado, me sinto fadigado, e pode ser por isso. Lembrando, gente, sempre que essas recomendações com relação à alimentação, bebida, a gente sempre recomenda antes da performance vocal. Claro que cigarro, bebida alcoólica, a gente não recomenda em hipótese nenhuma. Mas caso a pessoa faça esse uso, evitar fazer isso antes de usar essa voz. Uma coisa muito, 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 muito importante que muita gente não pensa é o cansaço. A gente precisa descansar. A voz precisa do descanso também. Se a gente tem que descansar o corpo, a gente tem que descansar a voz. Então, ficar um tempinho em silêncio antes de fazer essa performance vocal. Depois de muito tempo que usou essa voz está cansada, fica um tempo em silêncio também. Descansar é muito importante, revigora essa voz e é muito importante para a gente manter a qualidade vocal. A gente tem que evitar também o tabaco, cigarros em geral, tanto a nicotina quanto drogas. O narguilé também ele é muito nocivo. 1 hora de narguilé ele equivale a não sei quantas caixas de cigarro. Então ele é muito nocivo. Atualmente a gente tem também o cigarro eletrônico, que é tão prejudicial quanto o cigarro normal. Então essa nicotina ela vai prejudicar não só a nossa voz. A gente sabe que uma pessoa é fumante pela voz, né? Ela tem uma voz bem característica, aquela voz grave, aquela voz bem rouca. E não só a voz, ela vai prejudicar também o nosso sistema respiratório. O que ele vai fazer? Todo o nosso sistema respiratório ele tem uma mucosa, parecida com essa partezinha rosa que a gente tem dentro da boca. Então, essa nicotina ela altera essa estrutura, ela enrijece essa estrutura. A prega vocal perde mobilidade, o pulmão perde a sua complacência também, a sua capacidade de expansão. Por isso que muitas vezes fumantes crônicos chegam a ter, por exemplo, um efizema pulmonar, tem algum problema pulmonar, não consegue fazer essa expansão, e essa expansão pulmonar está diretamente relacionada também com a nossa voz, com o nosso volume vocal. Então, é um prejuízo muito grande em todos os sentidos da nossa saúde. E hoje a gente está focando nesse prejuízo vocal. Então, o que ela pode fazer com essa prega vocal? Ele pode provocar um edema, que é um inchaço. Então, essa prega vocal começa a ficar muito inchada, vai alterar a estrutura, ela tende a ficar mais rígida. Então, a gente tem aquela voz clássica de um fumante. Aquela voz rouca, aquela voz cansada. Por quê? Porque realmente essa pessoa vai fazer um esforço muito grande para poder falar. E também evitar bebidas alcoólicas, principalmente cantores, atores, profissionais da voz. Muita gente vê aquela coisa de, o que cantor faz? Vou tomar uma pinga para eu cantar melhor. Isso é um mito. O que vai acontecer? Essa bebida alcoólica ela vai anestesiar essa região. Por isso que quando a gente está com dor de garganta, alguma coisa nesse sentido,
A gente prefere não usar aquelas pastilhas, por exemplo, sem tratar a causa dessa dor. Por quê? É a mesma coisa de eu ter um machucado na minha mão, passar uma pomada e continuar cutucando aquele machucado. Eu vou sentir alguma coisa? Não. Mas eu estou melhorando, eu estou ajudando essa lesão? Também não. Então, a gente evita esses alimentos, esses condimentos e bebidas que vão anestesiar essa região e não vão me deixar sentir essa sintomatologia. Para a gente conseguir chegar a um diagnóstico, não, essa voz está prejudicada por causa disso, e aí a gente consegue tratar essa lesão. E agora, a gente também tem que falar sobre o que é bom para a voz. Não adianta só a gente falar do que a gente não pode fazer, mas tem alguns hábitos que a gente tem que fazer para ajudar a nossa voz. Então, aquele clássico de beber água. A gente mora, em geral, as pessoas aqui moram numa região muito seca, o centro-oeste é uma região muito seca, a gente tem estados de alerta de umidade do ar muito abaixo do esperado, então a gente tem que hidratar muito essa prega vocal. E a gente hidrata de duas formas, a gente pode fazer a hidratação direta, que é tomando água, e a gente pode, hidratação indireta, com a ingesta de água, e a gente pode fazer também a hidratação direta. A gente pode fazer uma inalação só com soro fisiológico, é muito benéfico porque a gente toma água, a gente tem a impressão de que essa água hidratou nossa prega vocal. Mas se a gente voltar aqui na nossa fisiologia, o que vai acontecer? O que a gente come, o que a gente bebe, ele vai aqui para trás, ó. Não tem esse espacinho aqui atrás? É o esôfago. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, ele vai para o esôfago. Ele não vem para a nossa via respiratória. Por isso que a gente fala que a hidratação com água é uma hidratação indireta. A gente toma água, essa água vem pelo esôfago, vai para lá no estômago, intestino, o corpo vai absorver e a gente hidrata. Quando a gente faz a inalação, faz aerosol, só com soro fisiológico. Para fins de hidratação, a gente faz só com soro fisiológico. A gente vai inalar esse soro e aí essa inalação vai fazer o caminho da respiração. Então, vai entrar aqui pelo nariz, vem pela faringe, chega na laringe e vai hidratar de forma direta. Além da hidratação, o que a gente comentou aquela hora, falar de modo confortável. Muitas pessoas não têm noção do que é o confortável para elas. E a gente da fonoaudiologia ajuda a encontrar esse ponto confortável. Porque pensa, um professor que dá aula durante 10, 12 horas do seu dia, falar de um jeito que é prejudicial. Não são poucos os casos de professores que chegam para a gente no consultório com um nódulo de prega vocal, que é o famoso calo, com um pólipo de prega vocal, com uma fenda, enfim, N alterações que nós podemos ter nessa voz. Então, falar de tom confortável, descobrir qual é esse modo confortável de falar que não vai prejudicar a garganta. Os cantores, achar um tom de voz que seja confortável. Às vezes, o ajuste vocal não está muito bom, a pessoa está cantando mais grave do que deveria ou mais agudo do que deveria. A gente altera esse registro vocal para a gente poder melhorar essa questão também. E aquela famosa dica da maçã. Comer maçã, ela realmente é boa? Todo mundo associa, né? O fonoaudiólogo da voz, todo mundo associa com uma maçã. É verdade? É verdade. A maçã ela é extremamente benéfica para a nossa voz. Ela é astringente, ou seja, ela ajuda a limpar os resíduos que a gente deixa, ajuda a revigorar essa região de prega vocal. Então, a gente tem um grande benefício com a maçã. É um alimento que a gente recomenda a ingesta antes de uma performance vocal, porque ao mesmo tempo que a gente fala, não come coisa pesada não, a gente recomenda a ingesta de maçã,
que ela vai ser muito benéfica para a nossa voz. Nós temos também uma questão muito grande da respiração. Um grande segredo da nossa voz é a respiração. A nossa voz ela não é produzida na respiração, a gente puxa o ar, solta o ar. Na soltura do ar, na expiração, essa voz é produzida. Então, eu tenho que respirar bem. Então, ver essas questões de alergias respiratórias, sinusite, rinites da vida, a gente trata porque pode alterar a dinâmica vocal também. E a gente tem que aprender a coordenar essa respiração com a fala, porque senão essa pessoa vai começar a falar assim e aí vai começar a faltar o ar e a gente não consegue prestar muita atenção. A gente fica tão agoniado com aquela pessoa que não coordena essa respiração com a fala que a gente começa a não prestar atenção e essa pessoa não consegue passar a mensagem que ela deveria. Então, a gente faz esse trabalho também de coordenação entre respiração e fala. E, assim como o cansaço é prejudicial para a voz, um benefício que a gente tem é o descanso. Então, chegou em casa, fica o tempo em silêncio que a gente comentou, toma bastante água, dorme bem, uma boa noite de sono vai ser muito benéfica para a voz e ficar de olho. O que eu posso ter de sintoma que vai me indicar que a minha voz não está legal? Muitas vezes a pessoa acorda, já é normal a gente acordar com a voz um pouquinho rouca, um pouquinho mais grave. Por quê? Porque a gente ficou em repouso, essa prega vocal não trabalhou, então ela vai estar bem relaxada. É normal acontecer isso. Mas e se essa voz grave, essa rouquidão perduram muito tempo? Já é um sinal de alerta. Muitas vezes, essa pessoa já amanhece com uma fadiga vocal, ela vai falar, ela cansa muito rápido. Ela não fala durante 1 hora, já está cansada. É um sinal também. Vamos procurar um otorrinolaringologista, fazer um exame de imagem dessa laringe, dessas pregas vocais e, se necessário, fazer uma terapia vocal, tanto para reabilitar essa voz, quanto para prevenir lesões futuras. Dor ao falar. Não é normal a gente sentir dor. Nem para falar, nem para mastigar, nem para ouvir. Não é normal. Então, se a gente sente essa dor na hora de falar, é um alerta também. Preciso procurar um médico para ver o que está acontecendo. Voz rouca, voz soprosa, aquela voz que solta muito ar, a pessoa está falando, você está ouvindo ela falar, ou então aquela pessoa que fala muito travado. Pode ser um indício de alguma alteração também, então a gente tem que prestar muita atenção no que a nossa voz está dizendo. Qualquer alteração, fadiga, cansaço, a gente corre para um otorrinolaringologista, faz o exame de imagem. Em geral, professor, que é uma população bastante comum, né, que usa muito a voz, que a gente pensa, o professor ele faz o processo de admissão, ele faz o exame de laringe, uma nasofibroscopia, faz esse exame só para admissão, depois esquece. Não tem que esquecer, vamos manter esse exame atualizado pelo menos uma vez no ano, e não só os professores, fazer esse check-up geral, todo mundo, para ver se está tudo bem, se não tem ali um sinal de refluxo, porque o refluxo ele vai atrapalhar bastante a nossa voz, o ácido do refluxo vai alterar a nossa dinâmica vocal, nossa dinâmica de fala também. Então, tem que ter um realinhamento ali da rotina de alimentação, de exercício, se necessário for o médico passar um remédio. Então, tudo isso está ligado com a nossa voz. E a nossa voz, ela é o nosso cartão de visita. A gente chega para falar com uma pessoa, a primeira coisa que ela vai reparar na gente, ela vai reparar o nosso físico. Mas a partir do momento que a gente abre a boca, a nossa voz tem que condizer também com o nosso tipo físico, com o nosso sexo. Uma voz de mulher tem um padrão diferente da voz do homem. Então, a gente tem que fazer esses ajustes e também fazer o ajuste de fala. Vamos lembrar que a voz é o som, a fala é a articulação. Manter tudo alinhado para passar o nosso melhor para as pessoas. E também a voz ela é
uma transparência nossa de um estado emocional. Tem gente que consegue disfarçar fisicamente perfeitamente, de forma perfeita, quando está chateado, quando está angustiado, mas muita gente desconta esses sentimentos na voz. Então a gente tem que fazer esse trabalho também, porque descarregar emocionalmente a voz é muito perigoso. Ela pode gerar para a gente algumas lesões. Então, quais são as principais lesões na prega vocal que a gente tem que alteram a nossa voz? Primeiro, nódulo de prega vocal, é o famoso calo que a gente chama. Então, fica uma massinha parecida com o calo que dá no nosso pé, por exemplo, quando a gente usa um sapato que machuca. Fica um calo parecido com aquele, só que obviamente em proporções bem menores. A nossa prega vocal ela é bem sensível, bem maleável. Então, qualquer carocinho que der ali, a gente vai ter uma alteração de voz. Então, geralmente ela produz uma voz rouca. A gente é notória essa percepção vocal. Então, qual o tratamento para isso, Ana? O nódulo vocal é essencialmente uma fonoterapia. A gente faz os exercícios com essa pessoa para o próprio corpo absorver esse nódulo. Além do nódulo, a gente tem também, bem comum, o pólipo de prega vocal. O nódulo ele é uma massinha. O pólipo ele já é uma bolha, como se fosse uma bolinha de sangue. O nódulo ele é mais comum em mulher, porque mulher fala mais. E a formação da prega vocal da mulher ela é mais sensível, tem menos ácido hialurônico que a do homem, por exemplo. Então, a nossa prega vocal ela é mais suscetível a esse contato constante. O homem já fala menos, então já não tem tanta probabilidade, é menos comum, não é que não aconteça, é menos comum acontecer. Mas o pólipo ele já é mais comum no homem. Então, a mulher ela fala continuamente. Essa continuidade gera um nódulo. O pólipo ele pode surgir a partir de um único grito, por exemplo. E o homem tem essa tendência a descontar raiva, por exemplo, na voz. A falar mais forte, a falar mais gritado. E o pólipo ele pode surgir a partir de um grito. Então, fica uma bolinha de sangue, ali uma bolinha bem permeada, que a gente chama. E qual é o tratamento do pólipo? Em geral, o pólipo ele é cirúrgico. Existem alguns profissionais, alguns otorrinolaringologistas, que encaminham para o fono antes de fazer uma cirurgia, porque dependendo, os exercícios de fono podem ser benéficos. Eu já recebi caso no consultório de paciente com pólipo de prega vocal. Nós fizemos algumas sessões e quando foi refazer o exame, o pólipo tinha desaparecido, tinha só um espessamento naquela região e a pessoa não precisou fazer uma cirurgia. Mas, em geral, o pólipo ele é cirúrgico, o médico vai lá, retira o pólipo e encaminha essa pessoa para o fonoaudiólogo para a gente fazer o trabalho com essa cicatriz, porque a cicatriz ela tende a ficar mais rígida e a gente vai amolecer essa cicatriz para melhorar a qualidade vocal. Nós temos também a fenda, temos alguns tipos de fenda. Essa fenda, ao invés da prega vocal ela fechar bonitinha, ela fica um pedacinho dela mais ou menos no meio, ela geralmente fica um pouquinho aberta, então gera pra gente uma voz um pouco soprosa. É audível também, a gente ouve o ar passando ali, é uma voz soprosa. E a gente também pode ter paralisia de prega vocal, pode ser por N motivos. Às vezes a pessoa teve um trauma, teve um traumatismo, lesionou algum nervo, alguma coisa assim, a gente pode ter a paralisia de prega vocal também. E aí a sintomatologia vai depender de qual posição essa prega vocal parou. E temos várias outras, temos o câncer, temos o tumor, que pode ser tratado com radioterapia, quimioterapia, cirurgia, daí depende muito do tipo médico que vai dizer. E a gente faz as adaptações necessárias para essa pessoa. É possível falar quando a gente não tem a laringe?
Nós temos casos de traqueostomizados, então a gente pode fazer a voz esofágica. Então, ao invés da pessoa, como a pessoa não vai ter a laringe, a gente ensina ela a vibrar o esôfago. Então, aquela voz que a gente remete a um arroto, por exemplo, é uma voz mais cansativa, mas é uma voz que chama menos atenção. A gente pode ter a laringe artificial, tem um vibrador que a gente coloca e produz essa voz. É uma voz mais robotizada, digamos assim. E nós temos essas alternativas. Então, é possível a gente falar na medida que for confortável para a pessoa. Depende muito da pessoa, qual ela se adapta mais, qual a melhor opção para ela, gente. A voz, ela é muito personalizada. Ninguém tem a voz igual a de ninguém. Mesmo que a gente ouça duas vozes muito parecidas, nossa, a voz de fulano é igualzinha de ciclano. Não. Cada voz é uma voz, cada voz é personalizada, cada um tem a sua voz. E desses hábitos, a água gelada, a bebida gelada, ela realmente faz mal? Depende. A gente tem que analisar como que cada corpo reage. O que a gente preconiza? Evitar a bebida gelada. Por quê? Se a gente está usando a voz na profissão, seja um professor, seja uma pessoa que tem alguma patologia, a gente está vibrando essa prega vocal. A prega vocal vibrando vai gerar ali uma temperatura. Mesma coisa quando a gente faz exercício na academia. A nossa temperatura tende a aumentar. Então, como essa região fica aquecida, a bebida gelada pode provocar um choque térmico. Esse choque térmico pode ser prejudicial, desestabilizar essa dinâmica de vibração, provocar um nódulo, alguma coisa, mas aí depende, tem que ver como que o corpo reage. E como que eu vou saber, Ana, como que o meu corpo reage? Experimentando. Então, falar durante muito tempo, vai lá e bebe água gelada. Tem gente que na hora já sente diferença. Não, então eu vou evitar. Tem gente que não faz diferença. Tem gente que não vê diferença. E aí depende muito de cada um. Mas a gente recomenda não tomar essa bebida gelada em performance vocal. Quando a gente fala, não é só a nossa voz. A gente tem a voz, a gente tem a fala e o nosso corpo também fala. Então, tanto o nosso corpo como um todo, como o nosso rosto. Então, o que eu tenho que fazer enquanto eu estou falando? O que eu faço com o meu rosto, com o meu corpo? O meu rosto, ele tem que acompanhar a entonação de fala. E essa entonação deve ser variada. É muito chato a gente conversar com alguém que fala assim, sempre do mesmo jeito, não tem entonação nenhuma. Ela vai falar que está muito feliz desse jeito. E ela vai falar que está muito triste desse jeito também. A gente não tem essa emoção, a gente não tem essa dinâmica, vai ficar chato. A gente tem que ter essa variação, essa modulação vocal e o nosso rosto acompanha. Então, se eu vou fazer uma pergunta, eu posso franzir o meu rosto. Se eu for fazer uma expressão de esclarecer, de espanto, eu vou acompanhar também. Então, sempre tem que ter alinhado. Eu não posso falar, ter uma modulação normal, que não tem variação, e exagerar em gesto, mas também eu não posso variar essa modulação e manter o meu corpo estático. Tem que alinhar os dois. E na fonoaudiologia a gente ajuda a pessoa a encontrar essa linha. A gente mantém a postura de coluna e braços na linha do corpo. Então aqui eu estou sentada, eu estou mantendo o meu corpo, os meus braços numa linha, mas mesmo quando a gente fala em pé, a gente mantém esse braço numa linha próxima ao corpo e a gente imagina que temos um quadrado aqui. Então, nossas expressões vão ficar contidas nessa caixinha que a gente imagina. A gente não precisa fazer movimentos bruscos, então qualquer coisa rápida demais, expansiva demais, a gente já assusta, não condiz com o que a gente está falando. Então, manter essa movimentação mais tranquila e, principalmente, saber respirar. O tempo todo a gente tem que lembrar disso. A nossa voz vem da respiração. A gente tem que saber respirar. Ah, eu acordei? Posso fazer esses exercícios.
para preparar a minha voz para usá-la no dia a dia. Terminei de usar a minha voz, agora eu vou descansar, vou para casa, posso fazer um desaquecimento. O melhor desaquecimento é fazer um bocejo e ficar em silêncio. É a nossa melhor forma. Por quê? A gente faz esse aquecimento, a gente altera um pouquinho a posição dessa laringe. Terminou de falar, essa laringe não pode ficar nesse lugar. A gente volta ela para um lugar de descanso. Então, o que eu posso fazer para aquecer a minha voz, para ajudar a minha voz? Eu posso fazer um relaxamento. Então, um alongamento, relaxamento, a gente precisa liberar essa musculatura cervical, de cintura escapular. Por quê? É uma musculatura que a gente chama de extrínseca. A gente tem a laringe tem a sua musculatura. Mas nós temos alguns músculos relacionados. Então, eu tenho musculatura cervical, eu tenho musculatura aqui de ombro. Por exemplo, para a gente ver essa influência desses músculos. Eu estou aqui numa posição ereta, normal, estou com postura, e a minha voz está de um jeito. Só de eu fazer isso aqui, a minha voz já mudou e eu não mudei absolutamente nada da minha voz. Eu só mudei a minha postura. Então, essa tensão em região cervical e de ombro, ela é muito importante para a gente porque ela pode alterar essa nossa dinâmica vocal. Essa tensão em região de pescoço pode provocar um abuso vocal, uma força desnecessária e a gente acaba lesionando essa prega vocal por isso. Então, fazer um relaxamento normal, como puxar o braço para alongar, a gente puxa aqui, puxa o pescoço. Não precisa puxar mesmo, só deixa o peso da mão falar por você. A gente libera essa musculatura e a gente faz uma respiração. A gente trabalha essa respiração junto com o exercício de sugar macarrão. Como assim? Para que serve isso? A gente puxa o ar e solta. A gente faz isso 3 vezes tranquilamente, enche o pulmão e solta para ter essa melhor respiração. E a gente pode fazer esse exercício do sugar macarrão. Como assim? A gente puxa o ar e sopra como se estivesse fazendo esse macarrão. Ó. Para que serve esse exercício? Primeiro, já ajuda na nossa respiração, a controlar essa respiração. E segundo, esse é um exercício que a gente chama do trato vocal. Trato vocal compreende da minha boca até a laringe. O trato vocal semi-ocluído. Então, eu estou tampando uma partezinha desse trato vocal. O que isso gera? A gente neutraliza a pressão aqui. Por quê? A pressão que vai voltar do pulmão com a pressão que está entrando aqui de fora, ela vai equalizar aqui. Então, a gente tem uma tensão mais tranquila, digamos assim. Nós temos uma normal tensão aqui, em região de prega vocal. Essa prega vocal ela vai vibrar melhor, vai vibrar mais molinha, mais fácil, né? E vai ajudar na mobilidade dessa prega vocal e vai abaixar um pouquinho a nossa laringe, que é o nosso principal objetivo. Por que abaixar a laringe é uma coisa muito boa? Se a gente for engolir, por exemplo, quando a gente reparar, na hora que a laringe sobe, se ela subir, eu não tenho controle. Ela subiu, eu não controlo a minha laringe. Então, se eu conseguir abaixar ela um pouco, na hora que ela subir, eu vou conseguir fazer o quê? Ter um melhor controle dessa laringe. Se eu controlo melhor, eu sei o que está acontecendo nela, eu evito lesionar essa prega vocal. Então, eu tenho um melhor controle, uma melhor consciência de como usar a minha voz. Então, a gente faz muito isso. Além de trabalhar a respiração, a gente pode trabalhar a vibração. Tem gente que não consegue vibrar a língua. Tem gente que prefere vibrar lábio. Mas qualquer um dos dois vai ser benéfico pra gente. Então, geralmente a gente pode fazer isso durante 1 minuto. Vibra, puxa o ar e vibra. Até acabar o ar. Puxa o ar e vibra.
Para que essa vibração? Quando a gente faz essa vibração de língua ou de lábio, ela vai vibrar a nossa prega vocal também. E aí a gente vai vibrar de uma forma mais molinha, uma forma mais tranquila também. Sempre que a gente vai trabalhar a voz, o nosso objetivo é fazer essa vibração da prega vocal o mais tranquila possível, o menos tensa possível. Para quê? Para a gente evitar lesionar essa prega vocal. Então, a gente faz essa vibração de língua ou de lábio durante 1 minuto, descansa e faz mais uma vez, descansa, faz mais uma vez, descansa por volta de 1 minuto também, para a gente manter essa vibração mais tranquila. Estalar lábio e mandar beijo. Como assim? Para que esses exercícios? A gente não articula esse som? A nossa fala não é um som articulado? A gente tem que manter essa musculatura que a gente usa para falar com a tonicidade que a gente espera, com a tonicidade normal dela, tornar esse músculo normotônico. Então, a gente trabalha essa musculatura até também para a gente ganhar agilidade na hora de falar. E a questão da ressonância? A gente trabalha a ressonância principalmente fazendo esse só que a gente faz ele mastigado. Então, a gente mastiga esse Como assim? Terminou de fazer a gente faz a vogal. A gente abre esse som numa vogal, sem dar essa pausa. Então, a gente faz direto. Para a gente trazer esse som para a cavidade oral. Quanto mais aqui esse som tiver, melhor ele vai sair, melhor o outro vai me entender. E a gente não força musculatura aqui para trás. Por exemplo, a gente tem a pessoa que arranha, né? Que o ar está indo muito aqui. É uma característica vocal, por exemplo, de quem tem fissura lábio palatino ou lábio leporino. A gente tem aquela pessoa que fala com uma ressonância muito faríngea, é aquela voz muito metálica, aquela voz que não está muito legal, é muito estridente para a gente conseguir ouvir. Tem aquela pessoa que parece que está falando para dentro, aquela pessoa que tem alguma coisa parada aqui na garganta. A gente tira esse som desses lugares e traz esse som para a cavidade oral, para essa pessoa ter uma voz mais clara, uma voz mais limpa, né? Para melhor se fazer entendida. Aqui, o que a gente traz? Eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode fazer, que a gente faz em consultório para a gente treinar modulação vocal, para treinar coordenação, respiração e fala. O que a gente faz? A gente geralmente dá uma frase para essa pessoa e a gente tira as pontuações. E a gente pede para essa pessoa enfatizar diferentes palavras, dar diferentes significados para essa frase. Por quê? A voz dela vai dizer o que ela quer dizer. Onde vai estar o enfoque dela. Então, eu posso ler essa frase dando enfoque em vitória, por exemplo. A vitória de um líder é uma conquista diária, feita de pequenas atitudes e gestos. Mas eu posso enfocar, por exemplo, o líder. O principal que eu quero dizer é sobre o líder. Então, a vitória de um líder é uma conquista diária, feita de pequenas atitudes e gestos. Mas eu posso dar o foco do que consiste essa vitória. Como que eu posso conseguir essa vitória? A vitória de um líder é uma conquista diária de pequenas atitudes e gestos. Então, à medida que eu vou dando esses enfoques diferentes, eu vou aprendendo a dar modulação para a minha voz, para não falar do mesmo jeito sempre. E ficar uma fala mais dinâmica, uma voz mais interativa, né? E eu posso dar bom dia de formas diferentes, para eu treinar essas expressões também. Porque não adianta nada eu só modular se a minha expressão não está condizente. A gente não falou isso? Então, eu posso dar bom dia de formas diferentes. Bom dia! Um bom dia mais feliz. Ou então, bom dia. Um bom dia super seco, super raivoso. A gente pode fazer essa diferenciação para ajudar essa pessoa a descobrir a sua voz. Todo mundo tem que descobrir a sua voz
para fazer o melhor uso dela e fazê-la como um cartão postal. Então, o que a gente tem sempre que lembrar? Primeiro, vamos lembrar sempre de como a voz é produzida. Como que ela é produzida? Através da respiração. Então, mais uma vez, o ar entra pelo nariz, vai passar pela cavidade nasal, faringe, chegou na laringe, vai passar para a traqueia, enche o pulmão. Encheu o pulmão, fez tudo que tinha que fazer no pulmão, esse ar vai sair. Ele vem cheio de pressão, essa pressão vibra a prega vocal, produz um som. Esse som vai vir pela faringe, essa faringe vai vibrar, vai provocar ressonância, a cavidade oral vai vibrar, vai provocar ressonância, o nariz vai vibrar, provocar ressonância, para aumentar o volume desse som. Esse som chegou aqui, eu vou articular. Então, essa articulação é a nossa fala. Então, só aí que eu vou falar. Então, vem primeiro a voz, para depois vir a fala. E para a gente usar essa voz de forma consciente, vamos lembrar das dicas do que é bom a gente fazer para a nossa voz e do que é ruim, o que a gente deve fazer, o que a gente deve evitar. E preparar a performance vocal. Então, se eu sou um professor, se eu sou um cantor, se eu sou um ator, se eu sou um vendedor que seja, eu vou preparar o que eu vou falar. Então, eu já tenho aquele material, eu estudei, quanto mais seguro eu estiver, melhor é a minha performance vocal. Quanto melhor você souber de um assunto, melhor vai ser a sua apresentação e mais fluida fica a sua voz, mais fluida fica a sua fala. Ah, Ana, mas eu não trabalho com voz. A minha questão com a voz é porque eu tive uma lesão. A gente tem que preparar essa performance vocal do mesmo jeito, com aquelas dicas para a gente evitar fazer essa lesão novamente. Então, a gente faz o tratamento da lesão e evita que essa lesão volte a acontecer. Manter a calma. Não adianta a gente ficar muito nervoso na hora de falar. Só vai atrapalhar a nossa performance vocal. Se você esquecer de alguma coisa, passa para o próximo tópico, muda de assunto, arruma outro jeito de falar. Sempre tem solução, sempre tem uma saída. Muitas vezes você chegar num lugar e falar, olha, eu estou muito nervoso. Já te ajuda, você ter essa consciência, já te ajuda muito. Lembrar sempre que gaguejar é normal e a respiração vai ajudar nesse controle da fluência. Então, a gente fala que todo mundo é disfluente. Só que existem alguns tipos de disfluência. Então, a gente pode ter uma disfluência comum. Então, eu ficar assim, esses vícios de linguagem, essas pausas, esses prolongamentos até certo ponto, eles são comuns. A partir de certo ponto, gaguejar não é normal. Então, o profissional que trata a gagueira não é muito foco da nossa aula, mas o profissional que trata a gagueira é o fonoaudiólogo. Então, tem que procurar um fonoaudiólogo para fazer essa análise se o gaguejar está dentro do normal ou não. E a gente faz esse trabalho para tirar essas disfluências comuns. Ninguém é 100% fluente, todo mundo vai gaguejar em algum momento. E a respiração, a gente pode ver que ela é muito importante, não só para produzir a voz, mas para manter o controle dessa fluência de fala também. E ser cordial, educado ao falar. A gente não precisa alterar muito a nossa dinâmica vocal, alterar a nossa dinâmica de fala também. Ser sempre cordial, ser educado, pensar no público para o qual eu vou falar. Então, hoje eu estou falando para um pessoal que pode ser que tem alguém que entende um pouquinho mais de voz e está aqui para ter um complemento. Tem gente que está aqui que não entende nada de voz e está vendo esse conteúdo pela primeira vez. Então, a gente tenta sempre peneirar esse conteúdo para levar um conteúdo de qualidade para todo mundo. E pensar nesse público para o qual você trabalha, pensar quem vai ouvir o que eu vou falar, para a gente fazer um material bem voltado para essa população. E lembrar sempre, qualquer desconforto na voz, procurar um médico otorrino, ver quais são as possibilidades, ver o que está acontecendo, manter essa voz
bem cuidada. Por quê? A gente não quer que nenhuma lesão aconteça. E a gente tem que lembrar também que assim como o nosso corpo envelhece, a nossa voz também envelhece. Então, se já chegou na idade idosa, a gente considera idoso a partir de 60 anos, faz esse check-up da voz também, vê se não tem alguma alteração ali que pode prejudicar não só a sua voz, mas também a sua fala, a sua deglutição também. Então, manter bastante esse cuidado. Essa foi a nossa aula de hoje, aqui está o meu contato. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada!